Hebreus capítulo 13, dos versículos 7 a 17. Na semana passada nós estudamos os 6 primeiros versículos deste último capítulo da carta aos Hebreus. E agora nós vamos, nesta penúltima mensagem, nesta carta, nós vamos estudar os versículos de 7 a 17. Eu farei a leitura, apenas peço que vocês acompanhem com a sua Bíblia aberta. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não vos aproveita, não aproveita a vós outros. Amém. Nós vamos então continuar uma mensagem da semana passada que nós usamos como tema os conselhos ou os apelos do autor da carta aos Hebreus para que nós vivamos como cristãos. E em que consiste viver como um cristão? Na primeira parte, nos primeiros 6 versículos que nós lemos desta aplicação final do autor da carta aos Hebreus, ele diz que cristãos vivem preocupados com os necessitados, demonstrando um amor constante, um amor fraternal intenso e constante, lembrando da hospitalidade, que nós falamos bastante na semana passada. Hospitalidade é o amor ao estrangeiro, é receber bem as pessoas que nós temos o privilégio de receber nas nossas casas, na igreja, que nós temos a oportunidade de acolher em circunstâncias muitas vezes adversas. E a outra demonstração deste amor e cuidado com os necessitados, ele cita que é o amor e o cuidado e o atendimento aos encarcerados. Nós falamos bastante também na semana passada, na condição em que estes irmãos estavam quando esta carta foi escrita. Muitos cristãos estavam presos e estavam sendo torturados por causa da sua fé em Cristo Jesus, e sofriam muito por isso. E o apelo do autor da carta é que os cristãos que estavam soltos se considerassem presos e carentes e necessitados como os que estavam encarcerados, para que eles entendessem que são participantes, porque aqueles que estão encarcerados e sofrendo por causa do nome de Cristo são nossos irmãos, e nós todos somos participantes do sofrimento deles, participamos da mesma fé. Se eles sofrem, nós sofremos também. E a nossa realidade, algumas aplicações que nós fizemos, não é diferente. Existem muitos países no mundo hoje em que cristãos estão sofrendo, e nós não podemos nos furtar da responsabilidade de nos considerar encarcerados e sofrendo com eles, para que nós intercedamos, para que nós ajudemos nas necessidades que eles têm da melhor maneira possível. Então a primeira exortação que o autor nos faz nesse encerramento da carta é que nós devemos ter este cuidado com os necessitados, que é uma demonstração de amor, sendo hospitaleiros e sendo participantes no sofrimento.
A segunda exortação que ele faz é uma advertência a respeito dos cuidados com a nossa vida pessoal, para que tenhamos um padrão de vida orientado pelo Senhor Jesus, que busca concretizar, que busca vivenciar o processo de santificação. E nesse sentido, ele nos ensina a lidar com dois problemas graves, que são os causadores de todos os demais pecados que nós cometemos. É o problema da infidelidade, que ele trata falando a respeito do adultério, e o problema da avareza. As duas coisas estão relacionadas àqueles centros nevrálgicos dos problemas dos homens: as relações sexuais e a relação com o dinheiro. O homem tem dificuldade com estas relações, que isso acaba no fundo demonstrando a dificuldade primária, que é o homem afastado de Deus. Ele fica desorientado quanto aos seus relacionamentos, sejam os seus relacionamentos com pessoas ou os seus relacionamentos com coisas. Contra isso, o autor da carta diz que o remédio para que nós vençamos essas duas tentações é o contentamento. Nós devemos viver contentes com aquilo que temos, contente com os nossos relacionamentos, lembrando que nós, como irmãos em Cristo Jesus, antes de uma relação conjugal, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós devemos a fidelidade por sermos irmãos na fé, devemos a fidelidade por causa daquilo que o casamento é, devemos a fidelidade para o bem da nossa vida. E em relação à questão da avareza, devemos lembrar que é o contentamento com o que eu tenho, com o que o Senhor tem me dado, que faz com que eu não viva apegado com amor ou amando ao dinheiro, que a Bíblia diz muito categoricamente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas quando eu estou contente com o Senhor, vivo para a glória dele, eu não vou viver simplesmente para reter ou para conquistar coisas, mas eu vou confiar. E aí ele nos incentiva a confiar, quando ele fala que ele repete expressões muito fortes do Antigo Testamento, onde o Senhor, para os seus servos, ele faz uma declaração para encorajá-los a confiar em Deus, quando o Senhor diz, como por exemplo disse a Josué: não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É o Senhor que diz: olha, vocês não precisam se perturbar por causa das questões terrenas, porque eu estou com vocês e eu vou ajudar vocês nos problemas que vocês têm. E ele cita também o Salmo 118:6, quando ele fala: o Senhor é o nosso auxílio, o que me poderá fazer o homem? Então, nesta primeira parte, ensinando como que eu devo viver esta vida cristã, como eu devo viver como um cristão, ele fala para nós, nesses primeiros 6 versículos, sobre essas duas questões: a questão do cuidado com os necessitados e a questão do cuidado com a nossa vida. A partir do versículo 7, ele faz um apanhado sobre questões que estão relacionadas à piedade cristã, estão relacionadas à minha vida como um servo de Deus. E então, obviamente, eu estou numa conclusão de uma carta, e ele está fazendo conclusões diante de tudo aquilo que ele expôs ao longo da carta. Então você que vem acompanhando desde o começo, você tem os argumentos necessários para entender por que ele vem com estas conclusões. Ele continua. Se num primeiro momento ele falou de amor e depois ele falou de santificação, agora ele vai falar sobre a vida piedosa do cristão. O cristão tem que viver com piedade. E esta piedade, ela se manifesta de forma prática de que maneira? E aí ele vai, a partir do versículo 7, lidar com 4 assuntos importantes que compõem a nossa piedade. A primeira deles, ele vai falar, o primeiro assunto aí, ele vai falar sobre nos espelharmos nos nossos guias espirituais, e aqui ele está fazendo uma referência àqueles que já morreram, os pastores daquela igreja que já tinham morrido, alguns exatamente por causa da perseguição, e ele está usando o contexto que a carta foi escrita, que é um contexto em que os cristãos estão sofrendo por causa do nome de Jesus, e ele vai convocar aqueles irmãos e encorajá-los para que, se espelhando na vida daqueles mestres que eles tiveram, daqueles guias que permaneceram fiéis em Cristo Jesus e encorajados e fortalecidos por Cristo, atravessaram suas provações, eles deveriam fazer o mesmo. E então ele está concluindo o que nós lemos lá no capítulo 12, quando ele falou sobre o sofrimento. Depois ele vai falar um pouquinho sobre heresias, sobre o cuidado que o cristão deve ter para não se enfronhar no meio destas
dessas novidades e essas doutrinas estranhas que sempre vão surgir no meio da igreja, e o cristão deve tomar cuidado com isso. E novamente, a força para resistir a isso é Cristo, como é também no caso do sofrimento. Depois ele vai falar um pouquinho sobre adoração, sobre a minha vida de louvor, que eu devo cultivar constantemente, faz parte da piedade cristã. E por fim, novamente, ele vai falar sobre os guias, sobre os pastores, agora não sobre os que já morreram, mas aqueles que estão pastoreando a igreja, como que o cristão, na sua vida piedosa, na sua vida de cristão, deve se relacionar com seus líderes espirituais. Então vamos lá, esta última parte aqui prática, vamos aprender aqui com o autor. O primeiro ponto dele é como que eu lido com o sofrimento. Ele já falou bastante sobre isso, e agora mais uma vez ele volta a este assunto com aqueles irmãos. Era uma igreja que estava realmente sofrendo, e ele diz no versículo 7, diante do sofrimento deles: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, ou da sua vida, imitai a fé que tiveram. O ponto para nós desde o início é que cristãos não têm desculpa para baixar o padrão da sua piedade ou da sua vida cristã. Nenhum de nós tem desculpa sobre esses pontos que estão sendo colocados aqui. Mesmo debaixo de sofrimento, eu não posso abrir mão de louvar, de adorar a Deus, de obedecer a sua palavra, de exaltar e proclamar o nome do Senhor Jesus. E aqui então o autor da carta aos Hebreus diz: olha, o exemplo para vocês são os líderes que vocês já tiveram aí. Eles serviram ao Senhor, eles trabalharam no meio de vocês, e eles, no fim de sua vida, eles deram demonstrações firmes, poderosas, de fé e de amor pelo nome de Cristo Jesus. Imitai o que eles fizeram, considerai no fim da vida deles, e que eles sirvam de modelo para que vocês continuem. E o interessante é que qual é o princípio, que era o princípio regulador da vida daqueles homens? Nós temos estes grandes primeiros mestres e guias. Provavelmente o autor da carta aos Hebreus está fazendo referência aos apóstolos e aos primeiros discípulos que ouviram diretamente a mensagem de Jesus, e a grande maioria deles foram martirizados no primeiro século mesmo. E a igreja, especialmente a igreja dos Hebreus, conhecia a história desses homens, conhecia que a perseguição e a luta que eles enfrentaram por causa do nome de Jesus. E agora que eles também estavam enfrentando lutas e perseguições por causa do nome de Jesus, o autor diz: lembra de como foi com os líderes, com os pastores de vocês que já partiram. Como foi com eles é com vocês. Agora vocês também vão resistir do mesmo jeito que eles resistiram. Como eles resistiram? Versículo 8 diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. A resistência, o testemunho de fé daqueles líderes que já tinham falecido, que já tinham morrido, esse testemunho foi possível por causa da presença de Cristo na vida deles. Foi o Senhor Jesus que os encorajou, foi o Senhor Jesus que os fortaleceu, foi o Senhor Jesus que os ajudou a lidar com o sofrimento. E quando ele diz Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre, ele está dizendo: olha, o mesmo Senhor que estava lá auxiliando Pedro, auxiliando Tiago, auxiliando João, que estava com os primeiros discípulos, este mesmo Senhor é o Senhor que está com vocês hoje. E é o Senhor Jesus que estará com todo o povo de Deus enquanto houver igreja sobre esta terra, enquanto o dia final não chegar. E é na força do Senhor Jesus que eles venceram, e é na força do Senhor Jesus que nós também venceremos. É isso que ele está dizendo. Cristãos vivem a sua carreira cristã ancorados, sustentados em Cristo Jesus. Ele é a força que me dá a sustentação para que eu possa caminhar. É através da vida dele, do poder dele, da eficiência dele, que nós vamos conseguir cumprir a nossa missão. Quem estava aqui sexta-feira ouviu uma mensagem exatamente sobre esse tema: a eficiência de Cristo em nós, que me ajuda a cumprir a minha missão. Os nossos talentos pessoais, a nossa força, a nossa coragem, nada disso é suficiente quando o assunto é esse, quando o assunto é o sofrimento por causa do nome de Jesus. Nós louvamos a Deus porque aqui no nosso país nós não chegamos ao ponto ainda de enfrentar uma perseguição violenta contra a igreja, mas em muitos lugares do mundo isso tem acontecido. E assistindo às notícias e vendo estes relatos, nós imaginamos: será que se eu estivesse no lugar destes irmãos, eu conseguiria resistir? Deixa eu responder isso para você.
humanamente falando, nem eu, nem você e nem eles existiriam. Mas quando nós estamos debaixo do nome de Cristo, confiados em Cristo Jesus, assim como eles têm dado um bom testemunho lá, o Cristo que eles servem, o Senhor Jesus que está no coração deles é o mesmo que está no nosso. Então, não por nós mesmos, mas se tivermos que enfrentar esse tipo de perseguição, nós também venceremos por causa de Cristo. E é isso que o autor está dizendo. Jesus Cristo foi o grande encorajador e fortalecedor deles. Ele foi, Ele é e Ele sempre será a força motriz da igreja. Cristãos permanecem de pé por causa do nome de Jesus. Por isso que é impossível que haja um cristianismo, e é impossível que você viva como um cristão, se não existir dentro da sua vida, especialmente na sua vida cotidiana e doméstica, uma busca constante por Cristo. Se Cristo Jesus for apenas o assunto principal da sua igreja aos domingos, quando você aparece lá, sinto muito, mas você não está enquadrado no que esse texto está dizendo. Porque esse texto está falando sobre a vida cristã, que é vivenciada por um povo que respira Cristo. Respira, acorda em Cristo e vai dormir em Cristo, que pensa no Senhor Jesus, que traz o Senhor Jesus e o encorajamento dele para cada uma das horas da vida. E então esta vida cristã que está sendo ensinada aqui, não é um igrejês, um conjunto de normas de comportamento para você vir à igreja ao domingo. Isso daqui sim é um modelo de vida daqueles que vivem Cristo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na sua cidade, fora da sua cidade. É um modelo daqueles que amam a Cristo. Como é que eles vivem? Aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, conheceram o Senhor Jesus através do Evangelho. Como eles vivem? Eles amam e têm cuidado com os necessitados. Eles buscam uma vida de aprimoramento, fortalecidos pelo Espírito de Deus, lutam, travam uma guerra contra o pecado. Eles seguem o exemplo daqueles que os antecederam e confiam em Cristo Jesus para enfrentar as suas batalhas, os seus sofrimentos. É isso que o autor está colocando para nós. Os pastores daqueles irmãos foram um grande exemplo deles. Isso é uma lição para nós pastores, porque pastores precisam ser exemplos de fé, exemplos de militância pelo nome de Cristo Jesus, exemplos de dependência de Cristo Jesus, referência de convicção de fé, para que as gerações futuras possam olhar para nós, possam olhar para o testemunho deixado pelos líderes e possam imitá-los. Por isso nenhum pastor está autorizado a viver o seu ministério na sua própria força, mas o nosso ministério precisa ser vivido na força do Senhor, na dependência de Cristo Jesus, porque senão nenhum de nós dará um testemunho à altura. E aqueles irmãos do primeiro século tinham boas referências e bons testemunhos, deixados por homens simples, fracos, humanamente falando, mas homens cheios de coragem, cheios do poder de Deus, porque eles confiavam em Cristo Jesus, porque eles estavam cheios do Senhor Jesus em suas vidas. A segunda exortação que ele nos faz sobre esta vida de piedade, esta vida cristã, é o cuidado com as questões doutrinárias. Você pode ver isso a partir do versículo 9, ele diz o seguinte: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Ele está falando sobre o cuidado com as questões doutrinárias. Nós cristãos precisamos considerar a seriedade disso. Um erro na nossa interpretação das Escrituras pode custar toda a sua carreira. Toda a sua carreira. Por mais incrível que isso pareça, nós vivemos num país que se declara um país religioso, um país cristão, um país que tem uma quantidade imensa de igrejas, quase que imensurável, de denominações, igrejas espalhadas por todos os quarteirões, por todos os bairros, mas infelizmente, em poucas destas igrejas, você encontra o genuíno evangelho sendo anunciado e pregado. O que a gente encontra é um conjunto de doutrinas várias e estranhas, que não foram extraídos da Bíblia, ou se foram extraídas da Bíblia fora do contexto e foram transformados em heresias. Cristãos verdadeiros precisam estar atentos, eles precisam conferir aquilo que é dito à luz da palavra. A Bíblia se explica por ela mesma. E o assunto aqui especialmente, lembra que o problema principal desta igreja, e esse era o motivo do autor ter escrito para ela, é que essa igreja estava sendo oprimida e perseguida para que eles abandonassem o cristianismo e voltassem para o judaísmo.
Qual que é o problema do judaísmo? O judaísmo é uma religião de meritocracia. É uma religião que, embora tenha sua fonte nas revelações do Antigo Testamento, os escribas e os fariseus, eles associaram a palavra de Deus a tradições que eram tradições tão somente humanas, imaginativas, coisas da cabeça deles, e eles misturaram isso e criaram uma religião que era totalmente baseada numa relação com Deus, em que você busca favores de Deus através de sacrifícios que você faz, através de alguns jejuns que você faz, que você deixa de praticar algumas coisas, deixa de se alimentar de algumas coisas, deixa de beber algumas coisas, e ao fazer isso você acha que Deus é obrigado a te dar alguma coisa, porque você está cumprindo um conjunto de normas, cumprindo, muito mal cumprido, diga-se de passagem. E então, aquela religião, ela estava baseada numa revelação que é verdadeira e real, mas uma revelação que não criava uma religião, mas apontava para Cristo Jesus, para que os homens em todo o Antigo Testamento fossem salvos pela fé no Messias que viria. Eles pegaram essa revelação, distorceram essa revelação e criaram uma grande heresia, uma heresia de uma religião meritocrática, de uma religião legalista, de uma religião onde os homens se fiavam numa premissa falsa, na premissa de que eles podiam comprar a sua própria salvação, e nenhum homem pode fazer isso. E então ele está falando sobre heresias para aquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja estava lidando todos os dias com a tentação, com a sedução e com a opressão de uma religião falsa que tentava enfiar garganta abaixo daqueles cristãos os seus conceitos e as suas tradições. Nós vivemos num país que acontece a mesma coisa. Nós temos centenas, milhares, talvez centenas de milhares de religiões que se proclamam evangélicas no nosso país, que ensinam meritocracia, ensinam que a salvação é conquistada através de o cumprimento de um conjunto de leis, de coma isso, não beba aquilo, corte o cabelo, não corte o cabelo, use tal roupa, não use tal roupa, e assim você vai para o céu. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso não está na Bíblia. E você pode observar, porque o autor vai fazer esta declaração de forma bem clara a partir do versículo 9. Ele diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos os que com isso se preocuparam. Ele está dizendo: sabe o que garante um coração? Sabe o que te dá segurança a respeito de salvação? A doutrina da graça, a graça do Senhor Jesus, a graça do nosso Deus derramada sobre nós através do sacrifício de Cristo. É isso que confirma um coração. O que dá segurança e tranquilidade e paz a um coração é ele crer em Cristo Jesus e entender que ele recebeu graciosamente a salvação através do ato substitutivo de Cristo, quando Cristo nos substituiu naquela cruz. É isso que garante a salvação de um homem. E aí ele diz: olha, quem anda aí querendo se garantir com alimento, e ele está atacando os judeus que acreditavam que por comer uma coisa ou por deixar de comer outra, comer animais puros e não comer animais impuros, isso garantia que eles iam para o céu. E o autor da carta está dizendo: olha, esses usos e costumes não resolvem a sua relação com Deus. Não adianta deixar de comer isso, deixar de comer aquilo. Não adianta deixar de beber cerveja achando que você vai para o céu porque você não bebe cerveja. Você vai para o inferno bebendo Coca-Cola. E a gente vive numa sociedade que se diz evangélica, extremamente hipócrita, que não ama os necessitados, não tem vida de fidelidade, não busca a Deus, não tem uma vida de dependência de Cristo, se espelhando no exemplo dos pais. Ah, mas por que não bebe um vinho? Por que não usa uma roupa mais curta? Por que não corta o cabelo? Por que não faz isso? Estamos no céu. Deus vai abrir as portas do céu e vai falar assim: pode entrar que você merece. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Nenhum. E é por isso que o Filho dele teve que morrer para salvar aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Porque nenhum de nós
ainda que conseguisse fazer muitas coisas, poderia fazer um único ato que fosse suficiente para cobrir a multidão dos nossos pecados. E então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: cuidado com essas doutrinas, porque elas vêm disfarçadas de piedade, vêm associadas com profecia, visão, língua estranha, aquela coisa fantástica, é sobrenatural para tudo enquanto é canto. E um dia eu estava conversando com alguém que gosta dessas coisas sobrenaturais aí. Eu disse: olha, você sabe qual é o maior de todos os milagres, o ato mais sobrenatural que acontece numa igreja? Ah, não sei, pastor, deve ser, sei lá, um coxo levantar, um cego enxergar, alguma coisa desse tipo, uma visão, alguém ser arrebatado ao céu. Eu falei: não. O maior de todos os milagres que acontecem, e acontecem em igrejas todos os dias, é alguém que estava morto reviver. Aí a pessoa: ah, pastor, isso é um milagre mesmo. Olha, um morto ressuscitar. Mas o senhor falou que isso acontece todo dia. Eu falei: acontece todos os dias que o Espírito Santo faz com que um homem ímpio ouça o Evangelho e creia no Evangelho. O maior de todos os milagres está acontecendo. Mas a nossa sociedade é seduzida por essas coisas, como os judeus eram, querem ver sinais. E aí aparece meia dúzia de pastor aproveitador, que combina lá uns milagres com 2 ou 3 lá, ou força os milagres, e o povo sai correndo atrás. Ô pastor, o senhor está sabendo da nova igreja que fundaram em Itapeva? É fantástica, fantástica. Já lá o povo enxerga quem está cego, e eu dei vontade de completar quando eu vi isso. E os que estão enxergando ficam cegos, né? Porque não tem Bíblia, é tudo achismo, é a revelação do pastor, é a revelação de sei lá mais quem, e ninguém lê a Bíblia. O autor da carta aos Hebreus diz: a vida cristã insiste, consiste em você estudar a palavra de Deus, que é a revelação de Deus, e testar tudo que o seu pastor fala à luz da palavra. Porque pastor não é Deus, e pastor comete erro, e pastor tem coração também, e esse coração muitas vezes pode estar enganado, e levando outros com ele no seu engano. Por isso a palavra de Deus precisa ser testada. A Bíblia diz que os crentes de Bereia eram crentes nobres, eram melhores crentes. Sabe por que eles eram melhores crentes? Porque tudo que alguém dizia lá, eles iam conferir se estava na Bíblia. Por quê? Porque a vida cristã consiste em guardar o bem mais precioso que você tem, a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua alma, o seu coração precisa estar bem guardado. Você não pode entregar o seu coração a todo tipo de aventureiro e aventura que surge por aí numa igreja nova. Você precisa testar isso. E mesmo que seja numa igreja velha, precisa ser testado também. Não é porque uma igreja tem 137 anos, você pode confiar em tudo que é dito lá. Precisa ser conferido à luz da Bíblia, porque se estiver errado, você não pode seguir um engano, porque isso vai custar a sua alma. A heresia que ele cita, a informação que ele vai citar para mostrar isso, ele vai falar um pouquinho, a partir aí do versículo 10, ele vai falar sobre o sacrifício que nós citamos várias vezes na carta aos Hebreus, que era o sacrifício do sumo sacerdote levar o sangue de um animal e aspergir lá dentro do Santo dos Santos, sobre a arca, simbolizando o que Cristo ia fazer, cobrindo os nossos pecados com o sangue dele lá na cruz. E aí ele cita que este animal, embora o sangue dele era levado para ser aspergido sobre a arca, lá dentro do Santo dos Santos, e nós vimos que isso é uma tipologia de Cristo, porque Cristo também entrega o seu sangue para cobrir a multidão dos nossos pecados e nos justificar diante de Deus. Ele fala que este animal ia sofrer fora, ele era morto fora do tabernáculo, ou seja, o sofrimento dele tinha que ser do lado de fora, o corpo tinha que ser levado para o lado de fora, porque aquele corpo levava sobre si as impurezas do pecado. E aí ele faz uma alusão, e é o único lugar na Bíblia que faz esse tipo de análise, colocando este corpo deste animal também como um tipo de Cristo, porque ele vai dizer: assim também o nosso Senhor Jesus sofreu fora de Jerusalém. Quando ele foi ser morto, ele foi tirado de dentro de Jerusalém, que é chamado de o Monte Sião, o lugar do Senhor. Ele sofreu fora. E ele sofreu fora por quê? Porque ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas impurezas. Ele levou sobre si todas as maldições que estavam contra nós, que pesavam sobre nós. Ele levou tudo isso sobre si. E aí o autor está dizendo, e nós como seguidores do Senhor Jesus, nós temos que não apenas crer que a nossa salvação depende desta obra dele, mas também nós devemos entender que se o nosso mestre sofreu pela nossa redenção,
quem somos nós para nos negarmos a encarar o sofrimento que o nome de Cristo pode trazer, exatamente porque os homens não creem nele? E era o que estava acontecendo lá com aqueles judeus e com aqueles cristãos. Os judeus que não aceitavam isso estavam resistindo ao Evangelho e perseguindo, do mesmo jeito que fizeram com Cristo. Por isso o autor diz: então saiamos, no versículo 12, fora do arraial, levando o seu vitupério, ou seja, levando o seu sacrifício, a vergonha que ele sofreu, a dor que ele sofreu pela obra que ele realizou. Ele está dizendo: olha, não troque o Evangelho do Senhor Jesus, ainda que o Evangelho do Senhor Jesus e o nome de Jesus te leve a sofrer, não troque o nome de Jesus por nada, encare esse ministério, encare esta vida. E novamente, como é que eu consigo encarar isso e como é que eu consigo resistir no verdadeiro Evangelho, quando todos ao meu redor acreditam em coisas diferentes, seguem coisas diferentes e me perseguem porque aquilo que eu falo não combina com o que eles falam? Eu só consigo resistir a isso confiado em Cristo Jesus, buscando ser um imitador constante do Senhor Jesus, lembrando que Ele foi, Ele é e Ele sempre será o meu Redentor e o meu Salvador. Lembrando que aqui nós não temos uma casa permanente, é o que ele diz no versículo 14, na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E aí o versículo 15 diz: por meio de Jesus. O tema é sempre esse: eu vou viver a minha vida cristã, e inclusive permanecer firme na fé, como eu aprendo nas Escrituras, por meio de Jesus. Ele está adiantando para nós um assunto, para nós que estamos aqui no século 21, que era um assunto do conhecimento de todos os cristãos lá do primeiro século, que ser cristão significa não ter vida fácil. Ser cristão, viver a vida cristã, não é fácil, nunca foi, não foi fácil no primeiro século, não foi no segundo, não foi no terceiro, e não vai ser, porque aquilo que a Bíblia ensina nos coloca na contramão total do mundo, inclusive na contramão da maioria das religiões, que pregam uma salvação meritocrática, ou seja, uma salvação que é conquistada através de coisas humanas, de sacrifícios humanos, de práticas, de usos e costumes. E aí quando você lê que a salvação é por meio de Cristo Jesus, aí o que dá de crente bravo com você, porque não, pastor, não, e a minha parte nesse processo? Se você tem um pouquinho de conhecimento histórico, você pode retornar aí na história, numa linha histórica, que você vai descobrir que quando nos 13 séculos da Idade Média, a igreja esteve no centro de tudo, da cultura, da ciência, da política. Nesse período nós vivíamos um período em que tudo estava sendo avaliado à luz do pensamento da igreja. Mas quando a sociedade do mundo se libertou, entre aspas, disso, quando a Europa se libertou disso, nasceu algo que trouxe grandes complicações e trazem para nós até hoje. No renascentismo, no iluminismo, em todos esses movimentos próprios a partir do século XV, XVI e XVII que aconteceram, o homem foi posto no centro de tudo. E o pensamento, a filosofia humanista tomou conta da nossa sociedade de tal maneira que eu quero me sentir dono das coisas, eu quero me sentir participante das coisas, eu quero me sentir o fator mais relevante e determinante para tudo, inclusive para a minha salvação. E então religião que funciona, evangelho que o povo gosta de ouvir, é aquele evangelho que o pregador chega e fala assim: olha, Jesus já fez a parte dele, agora é a sua vez de fazer a sua. Porque se você não fizer, Jesus não pode fazer. Tira a pedra, porque se você não fizer isso, Deus não pode te abençoar. Faça tal coisa, senão Deus não pode te dar isso. E aí você começa a ouvir essas coisas, imagina assim: bom, então Deus, que Deus é esse? Tudo que Ele vai fazer depende de alguma coisa minha. O Deus que eu conheço nas Escrituras é o Deus soberano. Como disse, e aí eu não vou pegar nenhum profeta, e eu não vou pegar nenhum apóstolo, e eu não vou pegar nenhum sacerdote para fazer essa declaração. Eu vou pegar um rei que foi um rei pagão e um rei incrédulo durante quase toda a sua vida, mas depois que este homem teve um encontro com Deus, a percepção dele do mundo mudou, coisa que precisava acontecer com cristãos do nosso tempo. O nome dele é Nabucodonosor. Depois de passar poucas e boas para entender que quem comandava é Deus,
ele diz: hoje eu louvo e exalço o Senhor. Por quê? Porque o Senhor reputa os moradores da terra como nada, e Ele dispõe os exércitos dos céus e os exércitos da terra como Ele quer, e não há quem possa lhe dizer: que fazes? Esse é o Deus que é ensinado nas Escrituras. É um Deus que governa tudo. Ele põe cada um dos indivíduos criados no seu devido lugar. Ele governa a vida deles, Ele governa o que eles fazem, Ele determina o futuro de cada um deles. Tudo está nas mãos dEle. Antes que esse mundo fosse criado, Ele já tinha determinado todos os meus dias. Antes que as palavras me chegam à boca, Ele já sabe de cada uma delas. Os meus dias estão escritos e determinados por Ele. Toda a história está nas mãos dEle. Ele governa absolutamente a história. É esse Deus a quem nós servimos. E você acha mesmo que esse Deus depende de alguma coisa que você faça para que você seja salvo? A sua salvação só depende de Cristo Jesus. E até mesmo se você vai crer ou não em Cristo Jesus, isso depende do Senhor também. Porque ou o Senhor tira o seu coração de pedra e põe um coração de carne, ou você não vai crer nunca. Porque é o Senhor que me faz crer. Então cuidado com doutrinas várias e estranhas, que estão espalhadas por aí, que não têm fundamentação bíblica. E é isso que o autor está dizendo. A vida do cristão implica em testar as coisas que ele está ouvindo. Igrejas racham, quebram, como a nossa já passou por isso há alguns anos atrás, exatamente por fragilidade doutrinária. Porque algumas pessoas começam a ouvir aquilo que os homens dizem, e a maioria destas seitas, para não dizer todas, elas oferecem um discurso bem humanista, que gosta de fazer você se sentir bem. Aí o sujeito diz assim para você: olha, você, a parte de Cristo da sua salvação, Ele fez 50%, os outros 50% é seu. Aí você fica se sentindo o máximo. Eu vou me salvar agora, eu vou buscar Deus e eu serei um salvo. Nós começamos esse culto lendo um texto que falava sobre Betsaida, Corazim e Cafarnaum. E Cristo disse para Cafarnaum o seguinte: Cafarnaum, vocês pensam que vocês vão para o céu? Pois eu afirmo, vocês vão para o inferno. Porque se Sodoma e Gomorra tivessem visto o que vocês viram, eles já teriam se arrependido e tinham ficado com boca no pó da terra. Sabe o que Jesus está dizendo? Está dizendo: olha, religiosidade nunca salvou ninguém, não vai salvar. Cafarnaum estava fisicamente diante do caminho, da verdade e da vida, Jesus Cristo. Eles não creram nele. Eles queriam salvação construída com as suas próprias mãos. E é por isso que Jesus disse: vocês vão para o inferno. Porque salvação construída por mãos de homens só pode levar homens ao inferno. Porque para levar um homem ao céu, só existem duas mãos que podem fazer isso. São as duas mãos de Cristo Jesus, marcadas pelos cravos que Ele recebeu nas suas mãos, no meu e no seu lugar. Só essas duas mãos podem te colocar no céu, as suas não. Então cuidado com as doutrinas várias e estranhas que surgem no meio da igreja para seduzir, para enganar e para tirar você do rumo certo. Terceiro, o texto a partir do versículo 14 diz que a partir do versículo 15, que um cristão piedoso, ele deve viver uma vida de louvor intenso ao Senhor. Ele não precisa mais fazer sacrifícios de sangue, como o povo fazia, por ordem do Senhor, para representar o que Cristo iria realizar. Quando Cristo veio e realizou o sacrifício na cruz, ninguém precisa mais derramar sangue de animal para agradar a Deus. Por quê? Porque agora a maneira de fazermos isso é outra. O versículo 15 diz: por meio de Jesus, ou seja, crendo em Jesus Cristo e no nome dele, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, de adoração, de reconhecimento. Você pode fazer isso orando, você pode fazer isso cantando, você pode fazer isso lendo a Bíblia, você pode fazer isso recitando a Bíblia, mas principalmente você deve fazer isso não só com os lábios, mas você precisa fazer isso com as mãos. Aqui sim as minhas mãos têm um papel. O texto diz que eu devo louvar ao Senhor com sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que confessam o nome. Quando eu confesso a Cristo Jesus, quando eu reconheço a obra dele, eu estou adorando o Senhor. Mas não apenas quando eu o confesso. Versículo 16 diz: não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação,
pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então ele constrói para mim como que é a vida de louvor do cristão. A vida do louvor de cristão deve ser acompanhada de uma confissão de fé, uma confissão verdadeira de que nós cremos no Senhor, cremos que o nosso Deus é Criador do céu e da terra, cremos no seu Filho Jesus, o nosso Redentor, nascido de mulher, verdadeiramente Deus, Ele que veio aqui e evangelizou paz aos homens, se entregou numa cruz, foi morto, foi sepultado, mas ressurgiu. Nós confessamos que cremos na obra redentora de Cristo Jesus, confessamos que cremos que Ele ascendeu aos céus, que Ele está à direita de Deus, de onde um dia Ele há de vir para julgar todos, para buscar o seu povo, lavado e redimido pelo seu sangue. É isso que é louvor a Deus. É algo que eu não preciso fazer necessariamente com a música, mas eu posso e preciso fazer com os meus lábios, confessando a minha convicção de fé. Na segunda-feira, no meu trabalho, na minha casa, entre os meus familiares, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu converso, quando eu falo sobre Deus com os meus amigos, na terça, na quarta, na quinta, é uma vida de adoração e de louvor a Deus que começa com uma confissão corajosa e honesta do que nós cremos. Tem muito cristão que lembra de Cristo e da Bíblia somente no domingo, quando ele acorda e o celular diz que está na hora de ir para a escola dominical, ou para o culto à noite. A verdadeira confissão, ela deve ser constante na nossa vida, mas não apenas a confissão, mas a prática do bem. A Silene gosta de usar uma expressão, e eu sempre ouço ela dizendo isso: muitas pessoas não terão oportunidade de sentar num banco de igreja como vocês estão sentados ouvindo o Evangelho. O único Evangelho que elas vão ouvir são as suas ações, é ver você se comportando. Esse é o Evangelho que elas vão poder ouvir. Por isso eu devo viver uma vida de louvor e adoração a Deus, porque se eu fizer isso, eu vou entender que louvar a Deus é praticar o bem, é ser cooperativo em todas as coisas, sempre dando a glória e a honra a Deus. E as pessoas vão ver isso e elas vão notar que existe uma diferença. E este será o Evangelho anunciado a essas pessoas, porque um dia elas vão querer saber por que você é diferente, por que você é grato, por que você está sempre falando de Jesus. E é nessa hora que você vai poder apresentar Jesus verbalmente, fazer a sua confissão. Agora imagine um cristão diferente. Imagine um cristão que está sempre com raiva, sempre aborrecido, sempre falando bobagem, sempre brigando, sempre xingando, sempre falando coisas maliciosas. Quando tem a oportunidade de fazer o bem, faz o mal. Não é cooperativo, muito pelo contrário. Sabe aquele indivíduo que, para que facilitar se eu posso complicar? Que não ajuda nunca, que está sempre na faixa daquele que só critica. Como é que essa pessoa, primeiro, ela não está louvando a Deus. Não adianta vir aqui no domingo e cantar hino, fechar o olho, levantar a mão. Ela não está louvando a Deus. Segundo, que testemunho que essa pessoa está dando? Ela está levando outras pessoas a adorarem a Deus? Não, ela está levando outras pessoas para mais longe de Deus. Porque o sujeito vai olhar e vai falar assim: ser crente é isso daí? É ser emburrado, ranzinza, pessimista? Eu não quero esse negócio para mim, não. O cristão, ele precisa ser entusiasmado. A palavra entusiasmo, no latim, ela significa literalmente ter Deus dentro de si, enteros. Ou seja, é ter Deus dentro de si. As primeiras pessoas no mundo que receberam um título de entusiasmadas, adivinha quem são? Ou quem foram? Foram os cristãos. Foram os primeiros que receberam o título de pessoas entusiasmadas, porque entusiasmo lá na língua significava: está aí alguém cheio de Deus. Na Bíblia, o primeiro que recebeu esse título foi um homem, um jovem chamado, não sei se ele era jovem ainda, chamado José. Quando ele estava no Egito, e ele revelou a dura crise que viria sobre o Egito para Faraó. Faraó fez a seguinte pergunta: acaso existe um homem aonde resida o Espírito de Deus que possa nos conduzir no meio dessa crise? E automaticamente ele se voltou para José e falou: esse é o homem. Sabe o que ele estava dizendo? Esse homem tem alguma coisa dentro dele que faz dele algo ou uma pessoa completamente diferente. Sabe o que existia dentro do coração de José? Uma confissão fiel ao Senhor, de um jovem que acreditava em Deus mesmo quando estava tudo errado na vida dele. Ele permanecia acreditando no Senhor. Cristãos precisam viver essa vida de louvor, que é a vida de uma firme confissão,
uma vida de trabalho, de cooperação, de contribuição na vida dos outros, atuando, ajudando aqueles que o Senhor coloca do lado deles. E finalmente, em quarto lugar, esta vida de piedade, esta vida cristã, versículo 17 fala a respeito de obedecer os vossos guias. E interessante que na carta aos Hebreus, ou no Novo Testamento, o único lugar que esta palavra guia é usada para pastor é aqui. Quando ele fala guia, ele está falando dos pastores. E aí vocês podem imaginar o meu constrangimento de ter que falar esse versículo, mas eu tive que, ou tenho tentado manter desde o primeiro dia que nós começamos a carta aos Hebreus, o cuidado de dar o significado de cada um dos versículos, e eu vou fazer desse também. Eu espero que ninguém imagine que eu estou legislando em causa própria, porque eu acredito que vocês devam perceber o constrangimento para mim ter que falar desse versículo. Mas eu vou fazer isso, e entendam que eu estou fazendo isso em nome do Senhor Jesus, não em meu nome. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Qual é o ponto final? Ele diz, cristãos, eles vivem debaixo da orientação de um pastor. Eles são ovelhas. E como ovelhas, eles estão debaixo de uma liderança espiritual. Não só o pastor, como é o caso do pastor que prega, que é o pastor chamado dentro da nossa eclesiologia de o pastor docente, o presbítero docente, mas o pastor regente também, que é o presbítero, membro do conselho. Somos todos pastores. E os cristãos, vocês, senhores, nós todos, vocês que estão aqui, são membros desta igreja, e vocês devem obedecer aos vossos guias, aos vossos pastores. Primeiro, vejam só, este obedecer, eu quero que vocês considerem da seguinte maneira: o obedecer está diretamente vinculado àquilo que o pastor faz. A principal função do pastor é expor a palavra de Deus. E então este obedecer está relacionado ao quê? Está relacionado à fiel exposição das Escrituras. Porque tem uma porção de pastores aí no nosso Brasil, que eles usam a seguinte frase: não toque no ungido do Senhor. E eles usam essa frase para simplesmente regulamentar uma postura de alguém que acha que pode fazer tudo numa igreja. E não é isso que eu estou dizendo para vocês, porque eu não acredito que você tem que obedecer em tudo, quando o pastor foge daquilo que a Bíblia ensina. Deve obedecer em tudo, desde que o pastor esteja sendo fiel à palavra, porque esse é o ministério pastoral. É ensinar fielmente a palavra de Deus. Então não estou querendo que vocês sejam servos cegos. Não é isso não. É para obedecer pastores fiéis à palavra de Deus. Sejam os que estão pastoreando vocês hoje, sejam os que vão pastorear daqui uma década. Devem obedecer os vossos guias, os vossos líderes. Por quê? Porque eles estão ensinando a Bíblia, a palavra de Deus. A razão pelo qual uma ovelha deve se submeter ao seu pastor é por causa da fidelidade do pastor à palavra de Deus. Nesse contexto, eu quero que você pense comigo um pouquinho. Quando um pastor vem, sobe ao púlpito e expõe a palavra de Deus com fidelidade, ele não está falando a opinião dele. Não é a opinião dele. Como algumas pessoas dizem, olha, eu ouvi lá a pregação, mas é a opinião do pastor, eu vou ver o que eu faço. Não, você tem, é seu dever como ovelha. É seu dever testar à luz da palavra se o que eu estou falando é a palavra de Deus ou é a opinião minha. Porque se for opinião minha, você não tem que considerar. E aliás, eu nem deveria estar fazendo isso, porque o meu papel aqui não é dar a minha opinião, é dar a opinião da palavra de Deus. Agora, se você testou e é palavra de Deus, por mais que você não goste disso, não é a opinião do pastor, é palavra de Deus, e você deve obedecer. Porque a fonte da autoridade não é o pastor, a fonte da autoridade é a palavra de Deus. E é isso que o autor da carta está dizendo. Você deve obedecer. Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles. E essa submissão deve ser sempre vista à luz da palavra de Deus. Se é palavra de Deus, não tem opção. É para obedecer, é a palavra de Deus.
Agora, se você quer desobedecer, lembre de uma coisa: você não está desobedecendo o pastor, você está desobedecendo aquele que o comissionou para fazer o que ele está fazendo, aquele que o chamou para fazer isso. E todos os pastores têm dons pessoais, como todas as pessoas têm, talentos pessoais, e poderiam ser qualquer outra coisa na vida a não ser pastores. São pastores porque Deus os vocacionou, tirou eles da sua trajetória como um profissional comum e os trouxe para exercer esse ministério. E enquanto eles permanecerem fiéis à palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus deve ser recebida como a palavra de Deus, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus, e portanto deve ser obedecida. Nós devemos considerar isso. Tem pastor que tem uma homilética mais efusiva, outros não. Tem gente que é mais contrito, outros não. E alguns dias atrás eu estava conversando com jovens e estava dizendo para eles: nós precisamos aprender a ouvir todos os pastores. Se estiver sendo fiel à palavra de Deus, mesmo que talvez seja monótono. Nós recebemos um missionário aqui esses dias que pregava baixinho, né? Até parecia que não estava acontecendo o culto aqui, porque o pastor de vocês fala tão alto, e ele estava falando baixinho. Mas Deus falou muito conosco através do sermão falado baixinho, porque a voz e a autoridade vem de Deus, não é da altura e do volume da voz do pastor. Pode ser que o teu gosto seja por alguém que fale mais alto ou mais baixo, mas o que importa é que a autoridade emana da palavra, independente da estética. E tem muito pastor que consegue florear e deixar a coisa muito bonita, e às vezes não consegue. Mas o que eu tenho que entender é o seguinte: está sendo fiel à palavra de Deus? Está. Então é Deus que está falando comigo, e eu preciso obedecer, independente da estética. É isso que nós precisamos considerar. Tem muito sermão bonito, floreado, que não tem nada de palavra de Deus. E tem muito sermão que não tem beleza estética, mas está cheio do poder de Deus, porque é a pura e simples palavra de Deus. Cristãos devem obedecer os seus líderes espirituais. Aí ele faz duas considerações importantes. Por que devem obedecer? Depois desse esclarecimento sobre a fidelidade à palavra, por que devem ser obedecidos? Ele coloca duas justificativas aí. Primeiro, porque eles velam pelas almas como quem vai prestar contas. Tem um pastor do quarto século chamado João Crisóstomo, foi um dos grandes pais da igreja. E João Crisóstomo, num dos seus livros, ele escreveu o seguinte: será que algum pastor vai ser salvo? Ele era pastor. Sabe por que ele escreveu essa frase? Porque ele fez a seguinte conclusão: se os pastores vão responder por cada uma das almas que estão debaixo do cuidado dele, ou por cada uma das almas que ele teve a oportunidade de falar a respeito de Cristo Jesus, aí ele faz essa pergunta: será que algum pastor vai ser salvo? Porque pastores são homens fracos e pecadores como todos os outros. Só que quando Deus chama alguém para ser pastor, Deus chama alguém para ter uma responsabilidade brutal, que é a responsabilidade de aproveitar todas as oportunidades para falar sobre Cristo, como quem vai responder por isso lá no último dia. Então, no último dia, se você imaginar o céu como aquele lugar que tem um portão maravilhoso, e que está lá o Senhor Jesus na porta, junto com os apóstolos, você pode imaginar que você vai chegar, você vai ser convidado e vai entrar correndo, mas o seu pastor vai ser chamado do lado, para ele prestar contas. Pensar, agora eu quero abrir meu coração, pensar nisso é perder o sono. Porque quando nós começamos a pensar nisso, quando eu falo nós pastores, quando a gente começa a pensar sobre isso, o nosso coração se atemoriza, porque a responsabilidade que pesa sobre a gente é muito grande. E a igreja, ela precisa encarar o seu pastor. Eu estou falando como se eu não fosse pastor de vocês. A igreja precisa encarar o seu pastor e considerar o seu pastor como alguém que está todos os dias convivendo com esta responsabilidade, que um dia ele vai prestar conta diante de Deus pela sua vida. Tem gente que às vezes faz brincadeira, e eu confesso a vocês, vocês podem ficar tranquilos, eu não me importo, eu dou risada junto, e às vezes eu até brinco junto. Ah, pastor, vidão, só trabalho de domingo. De vez em quando vem essas piadinhas. Eu não estou brigando com ninguém que fez a piada, vou ficar tranquilo. Tá?
Mas eu quero só que você considere o seguinte: o maior trabalho do pastor não é preparar o sermão para o domingo, nem fazer as visitas durante a semana, nem dirigir reunião do conselho, nem vir numa sociedade interna. O maior trabalho do pastor é diante do Senhor prestar contas a respeito de cada uma das almas que Deus colocou debaixo da nossa responsabilidade. E eu gostaria de usar esse texto nesta noite para que você considerasse sobre isso. Quando o pastor faz um convite para uma programação, quando o pastor faz um apelo para você vir à igreja, quando o pastor às vezes chama a atenção de quem está batendo papo do lado de fora da igreja, não pense que ele está fazendo isso porque ele não gosta de você. Ele está fazendo isso porque ele vai prestar contas diante de Deus, por essa igreja. Então cada uma das coisas que você faz vão entrar na sua conta, mas vão entrar na minha também. Sou pastor de vocês. Cada uma das coisas que vocês fazem entra na sua conta, mas entra na minha também. Então eu peço que vocês orem pelo pastor de vocês e sejam submissos à direção dele de acordo com a palavra de Deus. O segundo argumento do porquê as ovelhas devem obedecer o seu pastor é para que ele faça essa prestação de contas e realize o seu trabalho com alegria e não gemendo. Parece estranho isso? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer literalmente o seguinte: que Deus vai cobrar da igreja os gemidos do pastor. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, esse negócio é proveitoso para vocês, porque é o Senhor que vai também cobrar da igreja. Por que o pastor de vocês está gemendo? Por que o pastor de vocês está gemendo? Então ele diz: é proveitoso para a igreja que o pastor realize a tarefa dele com alegria e não gemendo. Por que é proveitoso para a igreja? Só tem uma conclusão do porquê que é proveitoso para a igreja. Além do fato de ter um pastor alegre, contente, disposto, é proveitoso porque Deus não vai cobrar da igreja. Porque se o pastor estiver gemendo porque está tentando conduzir um rebanho que não lhe obedece, que não ouve a sua voz, que não atende os seus desafios, que não atende os seus pedidos, que desobedece aquilo que ele prega à luz da palavra, o pastor geme. Porque é muito duro você semanalmente insistir e falar as mesmas coisas e semanalmente você ver as mesmas respostas negativas. Isso causa gemidos. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo: Deus vai vir um dia perguntar para essa igreja: por que o pastor dessa igreja está gemendo? Não estou falando dessa, estou falando do rebanho. Por que nós devemos obedecer nossos guias? Porque, em primeiro lugar, eles têm que ser fiéis à palavra, então eles são boca de Deus. Segundo, porque eles vão prestar conta pela alma de cada um daqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Terceiro, porque é bom que eles façam isso com alegria, ou seja, que eles realizem o trabalho deles com alegria e não gemendo, porque isso vai ser proveitoso para a igreja. Por quê? Porque é Deus que vai zelar. O livro de Apocalipse diz que a igreja, o Senhor Jesus caminha no meio das igrejas. E os anjos da igreja, que é uma referência ao líder espiritual da igreja, ao pastor, estão nas mãos de Deus. Tanto Deus pode fazer assim com eles, quanto Deus também pode olhar para aqueles que estão fazendo assim com eles e tomar conta. Quem cuida da vida do pastor é o Senhor. É Ele que faz. Então eu preciso tomar muito cuidado sobre aquilo que eu tenho feito com o pastoreio que eu tenho recebido. Se eu tenho agradecido a Deus, se eu tenho louvado a Deus e se eu tenho ajudado. E de novo, vou dizer, não existe pastor perfeito. Vou falar a partir de mim. Não existe pastor perfeito. Nós somos falhos, pecadores. E na mesma medida que Deus fala com vocês, Deus fala comigo. Quando eu estou preparando um sermão, a primeira cintada vem em mim. E não imagine o quanto é duro quando você tem que pregar alguma coisa que você apanhou em casa quando você estava estudando. E ainda vou ter que ir lá falar de uma coisa que eu estou apanhando. Mas é assim que Deus vai ensinando a gente. Mas nós como ovelhas, todos nós temos pastor. Eu também tenho pastor no presbitério. Eu também tenho pastor no sínodo. Eu tenho pastores que pastoreiam a minha vida. Alguns são presbíteros, alguns são pastores mesmo. E eu preciso entender que quando eles estão falando comigo, eles são a boca de Deus. E eles vão prestar contas pela minha vida diante de Deus. E eu preciso ajudá-los para que eles não façam isso gemendo. Senão Deus vai chegar para mim e falar assim: por que você está fazendo seu pastor gemer? E então eu gostaria de encerrar esta palavra nessa noite fazendo esta última aplicação.
Tudo que nós vimos, amor aos necessitados, cuidado com a vida de santidade, cuidado com as infidelidades, com a avareza, a vida de piedade, que deve fazer com que sempre eu olhe para as boas referências que o Senhor tem me deixado ao longo da história, me inspirar nelas, na dependência delas de Cristo. Cuidado com as falsas doutrinas, eu devo sempre comprovar e testar aquilo que está sendo ensinado à luz da palavra de Deus. Uma vida de louvor e de adoração a Deus constante, uma vida de gratidão e de sacrifícios de louvor ao Senhor, com lábios e com ações, e a minha obediência aos líderes espirituais que Deus coloca para mim. Quando é que eu devo viver assim? Em todo o tempo. Não há época em que eu estou liberado dessas obrigações. É esta a última mensagem. Esta carta inteira foi escrita a uma igreja que estava sendo perseguida, e no final o autor termina, como nós estamos vendo aqui nesta penúltima mensagem, ele termina dizendo: vocês precisam cumprir isso, independente do sofrimento que vocês estão passando. Por quê? Porque é dever do cristão viver assim. É dever nosso. E as coisas precisam ser colocadas. Eu não tenho que fazer isso para ser salvo, porque a minha salvação é por meio da obra de Cristo Jesus. Mas eu preciso fazer isso porque eu sou salvo. É assim que um salvo se comporta. É isso que a palavra de Deus diz. E se vocês perceberam, em todos os aspectos, eu só vou conseguir ser bem sucedido se eu depender de Cristo Jesus. Ele é a força que me move a obedecer aquilo que a palavra de Deus me ensina. Que Deus nos ajude a sermos bons cristãos, sendo pastores ou ovelhas, que sejamos todos bons cristãos, que tenhamos uma vida de piedade, dependendo e nos sustentando completamente em Cristo Jesus, que é o único que pode nos dar a condição de vencer e realizar a nossa missão. Que Deus abençoe muito vocês e que Deus nos ajude nos dando uma ótima semana. Lembrem dos trabalhos da igreja, lembrem das atividades que nós temos, lembrem de orar uns pelos outros, lembrem de fazer aquilo que nós aprendemos nesta noite e de louvarmos a Deus todos os dias e oferecermos sacrifícios de louvor, não só com a nossa confissão, mas também com o nosso trabalho. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque estamos concluindo, ó Deus, o estudo desta carta. E quantas lições nós aprendemos até aqui, especialmente essa coletânea, ó Deus, de exortações deste último capítulo. Elas são impactantes, impressionantes, elas são, ó Deus, duras, mas ao mesmo tempo, ó Deus, elas trazem conforto ao nosso coração, porque elas, ó Deus, confirmam que tudo isso é possível pelo nome do Senhor Jesus. Aquilo que era impossível para nós, quando estávamos sozinhos, quando lutávamos sozinhos, ó Deus, para conquistar e para fazer aquilo que agrada ao Senhor e nunca conseguimos, agora com Cristo Jesus nós conseguimos. Porque, ó Deus, Ele nos oferece a sua força, a sua companhia, a sua coragem. Ele nos oferece, ó Deus, a sua direção. Ele nos oferece, ó Deus, a paz com o Senhor. Ele nos oferece uma viva esperança. Somos salvos em Cristo Jesus. E, ó Deus, ao Senhor nós agradecemos por isso. E agradecemos, ó Deus, que o Senhor nos deu o teu Filho. Nós não temos tesouros na terra e nem no céu além do Senhor Jesus. Esse é o maior tesouro. E é, ó Deus, por causa deste tesouro que a tua palavra diz que nós temos a condição de obedecer, de louvar, de adorar, de perseverar, de servir, de viver, ó Deus, como cristãos, viver como povo do Senhor nesta terra. Então nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a nos valer sempre da obra de Cristo Jesus, para cumprir e cumprir bem a missão que o Senhor deu a cada um de nós. Abençoe esta igreja, ó Deus, para que sejamos sempre um povo dedicado ao Senhor, para que sejamos sempre um povo, ó Deus, que vive na luz, que testa todas as coisas à luz da tua palavra. Livra-nos, ó Deus, das heresias, livra-nos dos enganos e ajuda-nos, ó Deus, a nos aprofundarmos cada vez mais na tua palavra e na prática dela, ó Deus. Coisa essa que só é possível também quando o teu Filho, e através do teu Filho, nos encorajando e nos fortalecendo para pôr em prática aquilo que temos ouvido e aquilo que temos aprendido. Que assim, ó Deus, o Senhor conclua esta mensagem no coração de cada um de nós, encorajando-nos, ó Deus, e convencendo-nos a praticar, fortalecendo-nos, ó Deus, para pôr em prática tudo aquilo que lemos e aprendemos na tua palavra nesta noite. Pedimos isso, ó Deus, e te agradecemos por todas as demais bênçãos que temos, suplicando a tua direção agora, quando saímos daqui, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz e nos guarde
e nos faça boas testemunhas do Senhor por onde quer que nós formos. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos nesta hora. Amém.